Bem-vindos a mais um Fura Bolhas Podcast. Galera, muito legal que vocês estão aqui com a gente. A gente sempre quer levar o mundo para vocês, só que agora a gente fez diferente. Estamos trazendo o mundo para dentro aqui do Fura Bolhas Podcast, porque eu trago um casal que empreende de uma maneira que talvez você nunca imaginou empreender. Eles têm tantas histórias bacanas. Aliás, a vida deles é uma história muito legal e essa história ela é retratada de um jeito que inspira a gente. Então, eu vou bater um papo com um casal maravilhoso que é o Ale e a Duda. Estou muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Obrigado de coração. Valeu por estarem aqui, viu? A gente que agradece. Às vezes as pessoas não sabem quem é Ale, porque Ale pode ser feminino ou masculino. É. Duda também. Então eu tava olhando pra ver se você ia acertar quem era quem. Mas eu acertei. Duda de Eduardo e Ale. Acertei. Porque eu vi que é Maria Eduarda? Maria Eduarda. Maria Eduarda, então, por isso que eu peguei. Pra quem não sabe, esse episódio ele foi organizado de última hora, na verdade. Tá? Eles estão aqui em São Paulo, eles vão contar o porquê que eles estão aqui em São Paulo. E foi tipo... Vamos fazer? Vamos. E a gente conversou com a galera da KVM, que vai aparecer aqui o logo para vocês. E a gente falou, pessoal, a gente consegue fazer o episódio deles, tal, aqui, ó. Se você quer fazer um podcast, vem com esses caras que eles são os tops das galáxias. E aí eles falaram, não, vambora. E a gente tá fazendo de última hora. E aí a Bia... E minha esposa, /assessora, ela falou, nossa, Léo, como a Duda é gente boa, como ela é tão fofa. Ela não via a hora, a Tiete. Ela tava com um pompom lá na porta, esperando a Duda chegar com uma faixa, porque é muito legal. E vocês representam realmente quem vocês são, tá? Só que eu falei pra caramba, eu quero que vocês se apresentem e digam qual a loucura da vida de vocês? O que vocês fazem? Eu achei legal que ela falou. Que a gente queria fazer um podcast, aí na hora eles toparam. O nosso lema é assim, não temos tempo a perder e um mundo inteiro pra conhecer. Boa. Então, assim, quando a pessoa quer fazer alguma coisa, a gente tá pronto, com a roupa de ir, né? Boa. Bom, você quer apresentar, Ale? Vamos lá, né? Tô aqui pra isso. Eu sou o Ale, Alessandro, advogado. Me formei advogado, né? Não sou mais. Eu cortei esse cordão umbilical na hora que eu pedi demissão. Ele fala que ele é advogado aposentado. A Duda demorou um pouco mais a falar que ela não é mais advogada, né? Eu ainda sou A advogado. OB, ela andava com a OB? A Duda Não, tá- eu ando até Ela hoje, anda tá na ainda? minha carteira. Tá na carteira? Vai que eu preciso tirar alguém da prisão. Aí, às vezes, a gente precisa preencher um formulário sem a profissão. Aí eu coloco empresário. Aí eu fico olhando o que ela vai colocar. Ela coloca advogado. Advogado. Ela ainda não cortou, É mais fácil explicar, né? não cortou ainda. Mas, enfim, sou gaúcho de Porto Alegre, me formei em Direito. Sempre uma paixão por viajar. Sempre foi algo que eu sempre gostei muito de fazer. Sempre gostei de viagens diferentes, assim, de coisas que, às vezes, eu não tinha amigo para fazer comigo. Então, eu fui para muita coisa sozinho. Porque eu sempre gostei de viagens fora do comum, assim. E eu me formei em Direito em 2010. E aí advoguei por 12 anos. Advoguei e trabalhei como estagiário também, né? Por 12 anos. Mas, em paralelo, eu, em 2013, criei um blog de viagens, que é o Get Outside, né? Que era, então, textos escritos, né? Eu nem sei se existia Instagram nessa época, mas depois, claro... Eu acho que não. Também não sei. Aí depois veio o Instagram, então eu criei o Instagram do Get Outside, YouTube também. Mas eu não conseguia fazer isso, porque tinha meu trabalho na advocacia, né? Eu viajava de férias 30 dias lá, não tirava 30 dias de férias, né? Mas, enfim, viajava nas férias alguns dias, voltava para casa e, quando tinha um tempo, escrevia textos pro blog. Sim. E sempre tive essa paixão, então, por viajar. Isso é algo que foi definindo. E acho que é importante, como a gente vai falar de carreira, de negócios, né? Como... em todo esse meu tempo na advocacia e que eu estive lá, eu sempre pensava assim, puxa, E aí a gente sempre fala isso, né? Não é a história de duas pessoas infelizes que estavam tristes, depressivas e largaram as carreiras para ir atrás da felicidade. A gente não. Éramos muito felizes, né? Privilegiados de ter carreiras e o que a gente conseguiu trabalhar e construir. Mas eu, pelo menos, e eu acho que também talvez seja um pouco do caso da Duda, sempre pensava, pô, mas não, será? É isso aqui só? Não é, né? Eu gosto muito de viajar, e aí eu ficava às vezes lá no escritório pesquisando sobre abrir negócio e buscar alguma coisa fora, e aí abri empresas, não deu certo, tentei fazer negócio junto com amigo, e aí a gente aprende que amigo é uma coisa, sócio é outra coisa, né? Isso. E Essa é a diferença.
E aí, cara, tava ali, né? Tava o tempo todo embaixo do meu nariz. Eu gostava muito de criação de conteúdo, de viagem, então. Só que eu não tinha. Me faltava a coragem, talvez, de dar o passo e tornar o Get Outside, né, o meu negócio principal. Mas aí, nós somos colegas de trabalho e nos conhecemos, ficamos amigos. Depois a gente começou a... Eu tentei ficar com a Duda várias vezes enquanto a gente era colega de trabalho. Ela não Ela aceitou. te deu vários Onde topos. Ela se não ganha o aceitava. pão, não se Não come se- a carne. Eu ia falar isso, mas como eu vi que você é vegetariano, eu falei, acho que eu não vou falar essa frase. Mas já que saiu de você, tranquilo, manda bala. Não se come a abobrinha, né? O chuchu. E aí ela te deu vários topos. Vários. Mas aí ela acabou saindo do escritório, mas eu segui na minha missão. Claro. E aí a gente acabou ficando. E aí a Duda, então, um pouco da nossa proximidade foi também pela questão de viajar. A Duda também sempre gostou de viagens fora do comum, né? Viagem de E experiência, né, que a gente fala. Viagem fora do comum é tipo, eu não vou na agência, compro, vou lá, city tour. Olha, pode até ser, dependendo. A gente fez uma viagem por agência, mas que era uma viagem para a África, que a gente queria fazer da África do Sul até Botsuana. Então, a melhor forma que a gente Caraca. encontrou era através de uma... Mas era uma agência muito diferenciada, assim. Eu acho que viagem fora do comum seriam viagens que te proporcionam mais do que o destino, assim. Que te proporcionam uma experiência mesmo, sabe? Seja ela cultural, né, gastronômica ou de contato com as pessoas do lugar. E aí isso sempre aproximou a gente, assim, de gostar de coisas que fogem um pouco desse lado um pouco mais só turístico, né? Porque se viajar fosse só turismo, pra gente talvez não faria tanto sentido. Acho que ficaria uma coisa cansativa com o tempo. E a gente viu que era muito mais do que isso. Tanto que a gente tornou isso, né? Essa paixão por uma coisa que a gente leva como nosso trabalho hoje em dia. Eu sei que tem uma galera do fã-clube que já sabe tudo, mas eu vou dar um pequeno spoiler. Com todo carinho, esses dois malucos, com todo o amor e carinho que possa existir a palavra de malucos, eles viajam o Brasil e viajam o mundo. Como? Primeira classe? Como bicicleta? Não. Eles viajam em um motorhome lindo, maravilhoso, que pode ser seu. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas eles criaram... Vocês transformaram um sonho em um estilo de vida / profissão. Eu imagino, sua família ficou mega feliz, eu acho que a sua também falou, é isso aí, filhão, pagamos a faculdade, ou estudou. Eu ia pensar, acho que ele tá brincando, né? Porque eu imagino, porque... ok, tem um cara chamado Thiago Tamburini, que ele trabalha na área de empreendedorismo e tudo mais, e ele fala que existe a trindade santa das profissões. Se você chega pro papai e pra mamãe e fala, eu quero fazer medicina, engenharia ou direito, o que o seu pai vai falar? Amém. Agora você fala, eu quero trabalhar dentro de um motorhome, montar a minha empresa, aposentei o meu terninho, o meu AB, e eu vou meter o louco. Como que foi esse processo aí? Eu vou brincando na timeline, eu vou e volto, Claro. tá? Mas me conta o momento. Olha... Falei pra você não ficar com ele, agora vai te levar pro mundo. Acho que não chegou nesse ponto, não sei. Vamos saber Não, agora. a gente casou ano passado, já era. Já era. Eu acho que o que acontece muito hoje em dia é que existem novas profissões, né? Várias profissões que existiam antes não existem mais. E tem surgido novas profissões que muitas vezes não são vistas como profissões. Então, esses dias a gente fez um post no Instagram falando de uma empresa e estava claramente escrito ali, publicidade. E aí uma pessoa comentou no post, nossa, muito legal o estilo de vida de vocês, mas como que vocês ganham dinheiro? E aí pensando comigo mesmo, essa pessoa está comentando numa publicidade claramente explícita. Então é uma coisa que muitas vezes as pessoas elas não enxergam de fato como um negócio. E eu acho que isso que talvez tenha feito eu e o Alê a gente conseguir, né, transformar essa paixão por um negócio, que desde o início a gente acreditou e via isso como um negócio. Então a gente não saiu para viajar e vamos ver de qual é. A gente saiu para viajar e transformar isso em um projeto de um negócio.
Então, desde o início, a gente já sabia como a gente queria monetizar isso, depois a gente fala até melhor sobre isso. Ótimo. Então, desde o início, a gente organizou isso para que a gente pudesse seguir, né, o nosso sonho de viajar. Podia dar errado, como qualquer empreendedorismo, né, qualquer projeto de empreender, mas também podia dar certo. Então, a gente foi com isso em mente. Mas estou dizendo isso porque Eu ia falar, muitas e a família? vezes a nossa Não fuja do família... assunto. Tô cuidando aqui. Muitas vezes a nossa família, os nossos amigos, não veem isso como um trabalho, né? Tanto que às vezes você fala, olha, eu tenho um compromisso hoje relacionado ao Get Outside e tal. Às vezes as pessoas não entendem, né? Que é uma prioridade, que é um compromisso, que é um trabalho. E talvez por isso elas não aceitem. Porque são de outra geração, porque não veem isso como uma coisa, né, séria, que não é como a gente vê. Então, hoje em dia, quando as pessoas vêm falar comigo, minha família e tal, e falam, não, porque você trabalha com viagem. Eu falo, eu não trabalho com viagem, eu sou empresária. Uou! Eu trabalho... Anota essa, Bia. Eu sou empresária, porque o que as pessoas veem nas redes sociais é a pontinha do iceberg, né? É. Elas veem, sei lá, um post no feed, mas a gente não ganha só dinheiro com isso. A gente ganha com várias outras, né, frentes de trabalho. E tem todo um trabalho comercial por trás, de organização, que faz parte de qualquer negócio, que muitas vezes não é visto como um negócio, mas que existe. Então, a gente corre atrás de cliente, nós somos uma marca, né? A gente tem que se vender como uma marca. Então, a gente apresenta projetos, a gente tem um trabalho criativo depois, quando a gente vai apresentar um trabalho para um cliente, a gente tem toda uma parte criativa, depois a gente tem a parte de produção, depois tem a parte de edição, né? Tem a parte de captação, tem tudo isso, depois tem a parte de postagem, tem uma parte de texto, então tem tudo isso que muitas vezes não é visto. Então, muitas pessoas acharam que a gente era louca, não apoiaram isso desde o início, mas hoje eu acho que como a gente também tem se posicionado de uma forma do tipo, porque no início era assim, vamos ver de qual é. A gente também não queria, né? Vamos, né, fazer disso um negócio e ganhar dinheiro, porque poderia dar errado. Então a gente ficou quietinho na nossa, com o nosso projeto de vida ali. E quando as coisas começaram a se encaminhar melhor, né, a gente começou a se posicionar. Esse é o nosso trabalho, as pessoas têm que entender. E aqui estamos nós. Não Mas eu de acho que tem um férias pouco eternas. de, assim, vendo um pouco da história do meu lado, assim, a minha mãe, hoje a minha família não tem nenhuma restrição com relação ao que a gente faz, mas se a minha mãe pudesse escolher, ela queria que eu fosse juiz. Mas vem muito da questão da estabilidade, né? Então, a minha mãe veio do mato, assim, do nada, lutou muito para conseguir o que conseguiu na vida. Sim. E que as pessoas mais velhas sempre queriam muito é a estabilidade, né? E a estabilidade está no concurso público, está em coisas assim. E a gente, ok, tá bom, não vai ser juiz, mas está sendo advogado, tá bom, então tá ok, tá ganhando bem, beleza. Quando a gente larga isso, ela volta para aquela questão, pô, mas eu vim do mato lá e não vai ter, não vai conseguir, né, pagar as É o contas medo, e né, tal. de você passar por sim. aquilo que... Sim, a gente entende, não é? Sim. Eu escolho algo diferente, mas a gente consegue entender. Vocês estão com frio? Quer que diminua um pouco o ar? Não, tá tô tranquilo? ótimo. Pra mim tá Não? Beleza? Mas a gente entende o medo, a gente entende porque foge do padrão, né? Sai da caixinha. E tudo que sai da caixinha dá medo. E para os pais, né? Dá muito medo, dá muito medo. Eu vejo vocês, eu já vou jogar mais um elogio a vocês. A Duda falou um negócio muito legal de todo o esqueleto do que vocês fazem. Eu vejo que vocês são eu vou falar que são os melhores que vocês do que fazem, né? Em relação que é visível o posicionamento de vocês, é visível, vocês deixam claro o que vocês querem, passam a mensagem de vocês de uma forma tão bacana que mesmo quem não é empreendedor, mesmo quem não entende disso, fala, eles não estão de férias eternas. Eles não estão na Ilha de Caras fazendo, né, lives, não. Eles entendem, eles conhecem os lugares, eles mostram as belezas, mas eles são uma empresa. Fica muito claro para mim isso, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês, já emendando. Vocês escutam muito das pessoas, isso é meu sonho. Isso é meu sonho. Todo santo dia, muitas vezes por dia. Aí eu vou falar para você, e cara, isso é meu sonho. O que você responde para a pessoa? Cara, que muita gente fala assim, eu quero comprar um motorhome, quero viajar que nem vocês. A gente sempre fala, aluga um antes e vê se você vai gostar na hora que tem que tirar o cocô lá, né, ali e tal. Isso. Então, cara, não existe ninguém com uma vida perfeita no mundo, né? Não. Importa o que você faça, a rede social, a gente vive muito de vender sonhos, né? De mostrar para as pessoas. E até um pouco de linha editorial, é um pouco de storytelling, porque quando a gente estava na cadeira do escritório
e a gente olhava as pessoas viajando o mundo e com trabalhos lá, não infelizes, mas com trabalhos que não nos satisfaziam, pelo menos. Eu acho que realização e felicidade, né? É Exatamente, diferente. Assim, você pode ser feliz sem se sentir realizado, que talvez seria o nosso caso, né? Ou se sentir realizado e ser feliz. É isso aí. Tá. Então, quando a gente olhava as pessoas viajando, a gente pô, eu queria fazer isso, né? Então, eu me identificava com pessoas que seguiram esse caminho. Então, hoje, quando a gente está aqui desse lado, né, nas redes sociais, criando conteúdo, a gente também mostra isso. Olha, nós saímos de empregos, então, se você, né, não tem um emprego que você feliz, a gente saiu desse emprego para realizar um sonho. Então, é parte do nosso storytelling mostrar isso para as pessoas. Mas a gente tem que ser muito responsável, porque, não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir ser jogador de futebol. Sim. Né? Todo mundo quer também. Eu gostaria, não deu. Tentei. Então, a gente tenta ser responsável dentro da medida do possível, né? Então, quando as pessoas falam assim, meu sonho, beleza. E a gente, na real, quando ele fala que a gente fala muito de realização de sonhos, não é o sonho da lei do Duda, é o sonho da pessoa, Cada né? um com o seu. Isso. Cada um tem seus sonhos, tem suas prioridades. E eu também acho que tem muito assim, tem coisas que eu sonho, mas que eu não quero realizar, sabe? Também é bom ter sonhos que você não... Como é que eu vou explicar isso? Sei lá, toda mega da virada eu jogo e eu fico lá sonhando, entendeu? Mas você não quer ganhar? Essa aí eu quero então, realizar. tá gravado, pessoal. Se você ganhar, fica à vontade. Posso Doação doar. a Pura Bolhas Podcasts. Seja feliz. Mas é o tipo de coisa que, assim... Entendi. Não é só prioridade. Sim. Assim, até seria. Acho que eu fui infeliz no meu exemplo. Eu acho que você errou no exemplo, porque eu quero essa metade. Como marido, eu vou querer a metade que é minha. Será? Mas, assim, tem coisas que eu acho que as pessoas às vezes idealizam, pensam que aquilo é um sonho, mas na verdade não é, né? Na verdade aquilo não é um sonho. Então a gente fala pra todo mundo, cara, aluga o motorhome antes. A gente fez isso, né? A gente fez 2 viagens testes. Ótimo. Com um carro. Primeiro a gente alugou um carro com barraca no teto pra ver se a gente tinha gostado desse formato. Adoramos a liberdade de viajar de carro, mas a gente viu que no longo prazo uma barraca de teto não ia dar certo porque a gente não se sentiu seguro. Voltamos, próxima viagem, vamos alugar um motorhome. A gente foi pro Chile, alugou um motorhome de férias por 2 semanas. E aí a gente pensou, esse é o formato da nossa viagem. Ótimo. A gente gostou muito de viajar de motorhome. A gente testou antes de investir, né, R$100 e tantos mil num negócio que a gente poderia, né, não gostar do que ia acontecer. Tem a teoria das 2 canoas. Então, muitas vezes o empreendedor, não importa, empreender, vocês estão ligados, né? Não é ter um CNPJ, empreender, já acho que eu já falei isso no começo. Mas a gente fica com um pé em cada canoa. Então, talvez vocês ficaram com um pé no mundo corporativo e um pé no sonho de vocês. Qual foi o momento que você largou o pé, vocês largaram o pé daqui e foram pra cá? O Ale falou no início, né, que a mãe queria que ele fosse juiz por causa da questão da estabilidade. Eu acho que a chave virou pra mim quando eu entendi que nada na vida era estável como eu imaginava. Né? Porque empreender é arriscar. Então, você abre, né, você tá arriscando ali, você tá jogando, né? Você tá investindo em alguma coisa, você identifica um problema e você tenta resolver ele de alguma forma para as pessoas que você identificou o problema. E aí, quando eu entendi que a vida que a gente levava no escritório de advocacia não era tão estável assim, né? Enfim, eu poderia ser mandada embora a qualquer momento, como qualquer outro emprego, né? Talvez um funcionário público tenha um pouco mais de estabilidade, Sim. mas eu também tenho minha teoria de que eu acho que isso talvez não vai durar mais tanto tempo. Aí eu entendi que eu podia arriscar e que tava tudo bem. E assim, eu acho que uma coisa que é legal falar também, Léo, é que nós somos pessoas privilegiadas, né? Nós somos pessoas que a gente a gente conseguiu juntar uma grana, né, se desse algum problema. Então, muita gente não está nesse universo de privilégios. Então, a gente, né, temos plena consciência de que somos pessoas privilegiadas. Isso é importante falar, porque assim, a rede social é muito bacana, mas ela é muito agressiva em muitos momentos, né? E ela, às vezes, te ensina, né? E a gente sempre teve uma consciência muito grande, né, de tudo, de classe, de privilégios, essencialmente, e sempre abordou isso nas nossas redes sociais de uma maneira ativa, né? Então a gente está sempre falando sobre isso, porque a gente acha que de fato é um negócio importante. E a gente, se a gente falar assim, você pode realizar os seus sonhos, qualquer um pode viajar de motorhome, né? Isso é uma não grande é verdade. mentira. Os 5 passos para a felicidade, Não é com a lei, verdade. Duda. Não Não é verdade. Eu queria, assim, pra mim, assim, o mundo ideal seria um mundo que todas as pessoas estariam numa mesma linha
sair do mesmo pressuposto para conseguir realizar seu sonho ou empreender, qualquer Mas coisa não é, do né? tipo. Tá, Mas né? infelizmente não é um mundo que a gente vive hoje em dia. É. Mas também acho que isso não é motivo para as pessoas deixarem de Claro que sonhar, né? Claro Claro que que não, de lutar. de- Algumas vão ter que talvez lutar mais, né? E é uma ilusão também dizer que só quem tem dinheiro viaja, porque a gente conhece Tá. muita gente aí que viaja com troca, que vai trabalhando na viagem, enfim, vários exemplos de pessoas que fazem isso sem ter grana. Então também Mas acho a que... gente acabou, assim, o momento da decisão de... Primeiro, assim, a gente juntou grana, né? Tá. A gente juntou grana pra não precisar trabalhar por uns anos. se desse algum problema. Se desse Sim, algum problema claro, na nossa emergência, viagem. imagino. E a gente também se deu um prazo, né? Então, era inicialmente... A gente fala, é um sabático, assim, vamos tirar um ano Sim. e vamos testar. Vamos testar o Get Outside como negócio, como uma empresa de conteúdo. E em um ano a gente pode não estar ganhando dinheiro, mas a gente já vai ter uma ideia se tem futuro, se não tem futuro, e até se a gente gostou de fazer isso. Porque se era para fazer um negócio que a gente não gostava, a gente não teria saído do direito, ficava lá. Então a gente se deu um ano para tomar essa decisão e foi mais fácil. Um ano fora do mercado de trabalho. Ok, eu acho que a gente conseguiria se reposicionar depois se fosse necessário, né? A gente deixou portas abertas nos lugares que a gente saiu, então a gente poderia até tentar voltar, não sei. Mas Pôr o terninho de a volta. gente fez isso, né? A gente juntou uma grana e se deu um tempo para testar. Boa. Né? E aí muitas vezes as pessoas nos perguntam, né? Ah, mas quanto vocês acham que eu tenho que juntar de dinheiro para fazer uma viagem como vocês fazem? Boa. A gente fala, junta no mínimo 6 meses dos seus custos na estrada, porque você tem 6 meses para tentar fazer a coisa acontecer, né? Eu acho pouco. É Né? a reserva de emergência. É uma né, que a reserva de galera emergência. fala. Então, assim, o melhor dos mundos, um ano, mas tem gente que não vai conseguir juntar nem pro próximo mês. Sim. E aí, eu nunca vou pra estrada, então se esse é meu sonho, vai. Mas você pode ter que voltar. E é como a Duda falou, muita gente, a gente passa, assim, viaja muito tempo e agora, então, como a nossa vida é viajar, a gente encontra muitas histórias de viajantes no caminho que, cara, sai sem ter o dinheiro do dia seguinte. Mas se vira, vai conseguindo trabalho, vai trocando, vai vendendo artesanatos, cada um vai desenvolvendo as suas habilidades para sobreviver, né? E pra muita gente dá certo. A gente gosta muito de pregar uma questão de planejamento e tal, porque foi que pra gente funcionou, né? E a minha virginiana aqui, eu não tenho nada de signos, né? Eu só falo o que ela repete. Eu só repito o que ela fala. Mas a Duda é muito organizada, muito planejada, então tem que ser planejada. Precisa, né? Precisa, porque eu falo por mim, eu sou meio que um cavalo doido. Eu tenho uma vontade, eu vou e vou sair correndo. E não é. Porque assim, motivação, as pessoas falam de motivação, né? Motivação é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, pega um burro motivado numa loja de cristais. É desastre, cara. Então não é motivação. Motivação, planejamento, tudo que as pessoas montam em uma empresa, o business plan, todas essas questões vocês precisaram, né? E aí eu vou usar um pouquinho da frase que o Lucas, do Motorhome o Sonho, um abraço pra você, Lucas, Querido. contou que um dia ele estava lá na oficina dele e chegou um cara num carrão com um terno e falou, eu quero sair pra viajar. E ele falou, não, esse cara não vai sair pra... Tá lá, você pode assistir. E aí, é uma mudança super maluca. Vocês escolheram... Pra quem não sabe, motorhome é uma casa dentro de um veículo, né? Pode ser uma van, pode ser um ônibus, um micro-ônibus, um caminhão... Um Gol, um Uno. Um Gol Uno. Existe, né? Eu tô falando é porque existe. Existe, né? Então você é uma casa sobre rodas. E aí vocês escolheram. Escolheram a que vocês queriam. Vocês já compraram pronta, mandaram... É o que o Lucas monta, né? O Então Lucas vocês montou. compraram uma van Isso. e falou, Lucas, monta do jeito que a gente quer. O carro não era tão bom assim, tá? Mas, Sério? Mas se o Lucas viu assim, deixa ele pensar. Mas a gente tava com ele agora, a gente encontrou o Lucas há uma semana, nem 4, 5 dias atrás, e ele contou essa mesma história. Pô, quando vocês chegaram aqui, eu não lembro. Ah, ele falou? Ah, então eu tô mentindo. pô. Achei que vocês não iam durar muito na estrada, né? E qual foi o primeiro... Ficou pronto? Ficou do jeito que você queria? Ficou. Porque quem manda sempre é a patrona. Minha esposa tá ali, eu já posso dizer que é isso mesmo. Pior que o Ale foi o mais envolvido nesse processo de construção, assim, porque... na época, pra mim, tanto faz o que ia ter dentro. Hoje em dia, eu já falo, tem umas prioridades, né? Por exemplo, né? Coisas que eu fui vendo na estrada. A gente ficou uns dias
sem usar o banheiro do motorhome, porque a gente ia chegar e já ia deixar ele pra vender. Cara, ficar sem vaso sanitário na estrada é muito ruim. Os postos de gasolina fecham. Então, assim, hoje em dia já tem umas coisas dentro da casa que eu falo, pra mim é muito importante ter. Achei que ela ia Mas na falar da época- chaleira, falou do banheiro. Não. Claro, eu concordo É porque plenamente. muita gente viaja sem banheiro no carro, sem porta-pote. A gente tem um sanitário portátil, né? Pra quem não conhece motorhome. É um sanitário comum, né? Que você esvazia num sanitário normal, né? E, enfim, pra mim não teria como não ter isso. Mas no início eu não tava nem aí. O que tivesse lá, eu tava. Né? A minha ideia era viajar. Mas o Ale, desde o início, foi super organizado com esse projeto, com tudo que ele queria. Então, no primeiro momento, ele que foi o mais focado nisso. E aí o sonho se transformou em realidade. Vocês pegaram o motorhome. Qual foi o primeiro lugar que vocês foram? Dormir no posto. Porque o que eu mais vejo é canal No vamos posto, dormir né? no posto. Pior que não. Não? Pra onde foi, vocês né? foram? Não, ó, na nossa primeira noite foi no estacionamento antes de sair, né? Então a gente dormiu. Noite anterior noite à anterior partida. da partida. A gente já tínhamos nos mudado pra sair no dia seguinte bem cedo. Né? E aí a minha irmã dormiu com a gente, então dormiu eu, ela e a minha irmã no motorhome. Aí no dia seguinte a gente partiu e nossa primeira noite foi em Floripa, na Praia dos Açores, que foi muito legal. Mas foi uma noite que, claro, como era a nossa primeira noite, a gente ficou com um pouco de, né, receio, né, dormir no Vocês carro, dormiram no na meio do praia nada. mesmo? Na praia. Uau. E aí, né, mas foi lindo, a gente acordou, né, o sol nasceu, coisa mais linda. E aí a gente Qualquer desceu. barulho eu ficava acordava. Qualquer Imagina. barulhinho que dava na rua eu acordava e olhava na janela, aí ia lá, escondido, olhava na outra janela. Pegava o facão. Imagina. E aí, de cara, a gente já desceu pro Uruguai, então a gente conheceu o Uruguai inteiro, a costa do Uruguai, né, quase toda. Cruzamos por Argentina de balsa, então a gente chegou em Buenos Aires. E aí, cruzamos a Argentina toda pra chegar até a parte da Patagônia. Uau, já fizeram tudo isso na primeira? Ah, que vocês já tinham até ido pro Chile já uma vez, né? Foi rápido. Não nessa. A gente já tinha ido antes, mas foi toda essa. Os nossos. Até foi um pouco de ajustes, assim. A gente saiu na viagem no dia 29 de janeiro de 2020. E aí a gente saiu numa vibe férias, né? Indo muito rápido. Então a gente tinha um ritmo muito rápido de viagem, porque é aquilo, né? Na cabeça de quem tá de férias, né? Vai terminar, eu tenho que voltar, então vamos rápido. Então, em 2 meses, basicamente, a gente fez toda a costa do Uruguai, cruzamos para a Argentina, fizemos a carretera austral no Chile, descemos na Patagônia Argentina, né? Sim. E aí foi Legal. em março de 2020, né? Começou a pandemia, Agora eu me toquei 2020. nós estávamos lá em El Calafate, que é quase fronteira com o Sim. Chile, lá bem no extremo sul. E aí a pandemia nos prendeu lá, o país fechou, né? Diferente do Brasil, lá você não podia trocar de cidade, então a movimentação interna no país estava super restrita. Mas a gente ficou lá na Argentina por 8 meses, né? Durante a pandemia, né? Nesse ano de 2020, né? Foi nesse Morando no momento. motorhome. Morando no motorhome. Assim, a gente até... Então, março, calor, né? Sim. Quando nós chegamos lá em El Calafate, que é essa cidade no sul, ficamos no motorhome, aí veio a ordem de fechar tudo, que as pessoas não poderiam sair de casa, e a gente estava dentro do motorhome estacionados na praia lá, na praia de um lago, né? E a gente não sabia o que ia acontecer, se isso seria uma casa Você não pode sair de casa. na consideração deles, Ah, e o temor de ser estrangeiro num país, né, Tava todo mundo voltando nesse momento, né? Todo mundo tava voltando pro Brasil. os turistas estavam indo embora, né? Estavam evacuando todo mundo. E a gente lá, e aí? É a nossa casa? Será que vai estar tudo bem? Aí a gente encontrou amigos que viajam de motorhome que estavam lá. E aí esses amigos conheciam uma pessoa de um hostel lá de El Calafate que fechou pela pandemia, só que ela deixou a gente dormir no hostel. Então, o inverno patagônico a gente se mudou para dentro do hostel, porque aí o nosso motorhome congelou tudo, né? Nossa caixa d'água congelou, a nossa bomba d'água estourou, porque o frio, né, o gelo expande e aí foi estourando a parte hidráulica. Mas assim, né? gente, não é que estourou tudo, né? Não, a parte hidráulica que A deu bomba uma d'água, zoada. basicamente, aí não Sim. conseguia bombear, né? Mas a gente andava com o carro e aí parecia um isopor de cerveja, assim, sim, cheio de gelo dentro. Que loucura. Mas foi nesse momento que a gente parou, né? Que fomos obrigados a parar por causa da pandemia, que a gente também se organizou bastante, assim, com relação ao trabalho. Porque antes eu estava falando que a gente estava indo num ritmo muito de férias. E aí, quando a gente parou na Patagônia, que foi o momento que a gente falou, tá, agora a gente precisa, né, fazer a roda girar, porque a gente vai ficar aqui parados. E a gente sentiu também que
No início a gente imaginou que a gente fosse conseguir ficar talvez sem trabalhar, mas depois de um mês de estrada você viu que, cara, não ia dar certo ficar sem trabalhar. Trabalhar é bom, né? É uma ocupação ali, você traz um propósito pra sua vida, Isso. né? E aí também foi quando a gente parou pra se organizar com relação ao que a gente faria. E aí nos dedicamos a fazer um e-book, que é um e-book que a gente Já fez. faz o jabá agora. Aham. Tá ainda disponível ou não? Tá, sempre tá. É que o drama é, a gente pensou, né? Vamos pedir demissão pra viajar o mundo. Aí 2 meses depois o mundo fechou. O mundo... E aí Meu a gente, patrão é pô, praga e do meu agora? patrão. O que eu faço pra voltar? Nunca pensei por esse lado. Talvez, viu? Eu vim aqui pra abrir a mente de vocês. E aí- Coitado. Ou da patrão, minha mãe, né? Não vai ser juiz? Ah, você vai ver agora. Fechar o mundo. E aí a gente pensa, poxa, a gente tinha 1 ano pra tentar fazer o negócio acontecer, Uhum. né? Fechou tudo, não vamos sair daqui. E muita gente naquele momento refletindo, tinham muitas pessoas mesmo na região ali, né? E todo mundo, não, vamos voltar pro Brasil. Então, todo mundo voltando, né, escoltado, e nós ficamos. A gente falou, não, a gente vai ficar. Em nenhum momento passou pela nossa cabeça voltar. A gente tá bem tranquilo na situação de ficar. Nosso trabalho é criação de conteúdo, a gente vai criar conteúdo desse momento aqui, estrangeiros em outro país na pandemia. Só que a gente pensou, obrigados a parar, então não viajando mais, né? Como que a gente vai... Enfim, foi o momento de parar, sentar e vamos organizar a casa, né? Foi um momento que a gente usou muito para isso. E aí a gente começou a trazer, né? Focar em conteúdo, encontrar parceiros, formatar apresentação, media kit, estruturar negócio, sim. A gente escreveu o nosso primeiro produto, que foi um e-book que é fantástico. A gente escreveu, como eu falei, o Get Outside é de 2013, né? Então, de 2013 a 2020, 7 anos, eu escrevi muito, né, no blog, ganhei dinheiro com isso. Não era muito dinheiro, mas era o suficiente para pagar uma viagem por ano, assim. Mas eu não conseguiria viver, né, integralmente daquilo. Isso mudou quando a gente se atirou de cabeça e o negócio virou. Só que, então, quando a gente sai do Brasil, a gente pensou, vamos tentar trabalhar, vamos vender esse projeto para algumas empresas, vamos buscar marca para ser parceiro da nossa história e tal. Conseguimos algumas, mas ainda não era suficiente para cobrir os nossos gastos de estrada, né? Mas a gente tinha ali, sei lá, a gente fala sempre abertamente de grana. A gente tinha ali naquele momento uns 2, 3 mil reais por mês de entrada com parceiros, mais algumas coisas do blog, né? Ainda não batia o nosso custo de estrada, porque a gente estava gastando. O nosso primeiro mês a gente gastou 9 mil reais, foi ridículo. Que a gente, quando chegou no fim, assim, ó, cara, não vai dar. Não, Restaurante todo dia não restaurante vai é bar, rolar. né? Todo fim do dia era, vamos tomar uma, vamos. É. Depois a gente se deu conta assim, não é assim, não vai dar certo, a conta não vai fechar. Então a gente segurou bastante, a gente chegou a gastar, né, 1.800 os dois, né, Caraca, no de mês 9 todo. para 1.800. Então, o custo de vida na estrada, ele é... E hoje, por exemplo, no Brasil, muito mais caro do que numa Argentina, que é bem mais barato viver, por exemplo. A gente compartilha os nossos custos mensais e a gente está gastando aí na casa dos 4, 5 mil reais por mês. Os dois, né, um casal, né, vivendo a vida que a gente vive sem... Né, a gente não fica apertando as coisas. Mas aí a gente pensou, pô, eu tenho experiência em monetizar projetos na internet com o blog desde 2013 e agora o que a gente fez nesse pequeno tempo aí de conseguir parceiros e tal. Vamos escrever um livro, um guia sobre isso, porque muita gente começou a nos perguntar quando a gente saiu, né, do Brasil, assim, mas como vocês ganham dinheiro? Até hoje. Por mais que a gente tenha um livro sobre isso, como vocês ganham dinheiro, como vocês comem, como vocês não sei o quê. Mas eu tenho uma pergunta. Como que vocês ganham dinheiro? Eu tô louco pra fazer essa pergunta. E aí a gente escreveu um e-book, Como Ganhamos Dinheiro Viajando. E aí a gente vendeu um monte, assim, né? Ele tem quase 2 mil cópias vendidas e tal. E aí as pessoas fazem piada. Como eu ganho dinheiro viajando? Vendendo livro sobre como eu ganho dinheiro viajando. Pronto, aí, ó. Mas claro, assim, é um guia, né? Tá. Super útil, com coisas práticas e com números. Então a gente mostra exatamente quanto a gente ganha para as pessoas terem uma ideia. Porque a gente sempre soube, dá para ganhar dinheiro com criação de conteúdo, com redes sociais. Mas dá quanto? Dá para pagar as contas, dá pra ficar rico, o que dá? Então eu falei pra Duda, cara, vamos falar quanto a gente ganha? Porque tem um tabu, ninguém fala quanto ganha, né? Não vou abrir. Eu falei, vamos falar quanto a gente ganha? Naquela época ali, né, que a gente também tava fazendo o rio de dinheiro, né? Era uma grana boa, e a gente falou, e a Duda, não vamos fazer isso, cara. É muito pessoal. Eu falei, cara, vai vender porque as pessoas estão curiosas pra saber quanto a gente ganha, vamos vender essa informação. Entendi. Daí foi o que a gente fez.
Isso é legal. Então, Dona Maria, seu Ernesto, antes de ficar pensando em criticá-los, que tal se comprar um e-book e entender por que não é? Porque é muito simples eu criticar, né? É muito simples falar, isso não vai dar certo, mas entender é algo muito legal. E eu acho que um e-book, eu acho que a forma que vocês fazem, vocês conseguem mostrar com leveza que dá para fazer. Dá para fazer. Agora eu quero fazer uma pergunta tipo de TV Fama. Qual que é a pior coisa, qual que é a melhor coisa de morar no motorhome? A pior, vou começar pelo pior então. A pior é a saudade da família e dos amigos. Achei que era tirar cocô do negócio lá. Não, que nada. Isso aí a gente coloca Uma a vez lei por pra semana. fazer e nem Por isso que não é pior. Ale, qual a pior parte? Tirar o cocô do negócio. Não, isso aí você nem Saudade, vê. É né? muito prático. É a saudade, porque a vida das pessoas está acontecendo e muitas vezes você perde datas especiais, porque, querendo ou não, né, quando a gente tá. Aqui no Brasil é mais fácil você conseguir conciliar, né? Quando veio a pandemia, a gente ficou 8 meses na Argentina, como a Lê falou. E aí, depois de 8 meses ali, a gente resolveu voltar para o Brasil, que a gente viu que a situação ainda não ia melhorar, ia demorar para melhorar. Então, a gente veio para o Brasil e estamos há 1 ano viajando pelo Brasil, conhecendo alguns dos destinos mais paradisíacos do nosso país. Sim. E aí, nesse ano, foi muito legal, porque foi um momento da gente também conseguir estar mais próximo das pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Então, muitas vezes a gente tava, né, a gente tinha um casamento aqui, tava lá no outro lado do Brasil, mas a gente conseguia, né, viabilizar para ir. Pega um voo, consegue vir, É, dá mais pra fácil. fazer. Que a gente não conseguia fazer estando fora, né? Então, estando fora do Brasil, a gente sentia mais essa saudade até. Pra mim, esse é o pior lado, né? O ponto mais negativo de viajar. Tirando isso, a saudade da amiga, da família e dos amigos, eu acho que tem coisas que podem ser ruins dependendo da pessoa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu funciono muito bem com rotina. Eu gosto de ter rotina. Eu gosto de acordar num horário, de tomar café da manhã, de fazer exercício físico. Eu gosto de ter uma rotina regulada. Para ter isso na estrada, exige uma disciplina. Imagino. Para quem não tem disciplina e precisa de rotina, isso pode ser um ponto ruim, né? Para quem precisa de muito espaço e não consegue viver, né, porque querendo ou não, ainda que a gente tem um espaço legal no motorhome, é uma van, é uma Sprinter, então cabe, né, roupa e tal. Mas é obviamente que, dependendo do tamanho da sua casa, não é a mesma coisa do que ter uma casa. Eu e o Ale, a gente divide 7 metros quadrados para 2 pessoas. Então é um espaço, né, restrito. Então isso pode ser um problema. Não é um problema pra gente, porque a gente se dá super bem, graças a Deus. Legal, Eu né? falei que Dormir ou na separa ou casa, né? Assim. É. E aí deu tudo certo, a gente casou. Mas se você não tem uma relação muito legal, por exemplo, com a pessoa que Potencializa, você né? viaja, né? Isso vai potencializar, tanto pro melhor quanto pro pior. Então, assim, eu acho que tem vários aspectos que podem ser negativos dependendo das circunstâncias da pessoa que tá viajando. Pra gente, eu diria que o pior aspecto é essa questão da saudade da família e dos amigos. Tem algum aspecto negativo que você... Eu tava pensando em alguma coisa mais prática, assim, do dia a dia. Eu acho que fica um pouco na questão da... Cara, carros quebram, né? É. E como você tá na estrada, às vezes isso pode frustrar planos, né? Então, sei lá, na Argentina, a gente teve um problema no nosso alternador, em Bariloche. A gente não estava indo a lugar nenhum, porque a pandemia não deixava. Aham. Mas se nós estivéssemos, tipo, com prazo para sair, não tinha peça. E a peça ia chegar, sei lá, uma semana depois. Então, essas coisas, né? O carro dá problema, sei lá, quando congelou lá e estourou nossa bomba d'água. Tive que pedir uma bomba d'água. Então, tudo isso vai dando problemas. Daí você fica sem água na casa, você não pode tomar banho, você não pode lavar a louça, você não pode escovar os dentes, você vai ter que ir num posto, vai ter que pedir o banheiro prestado. Né? Essas pequenas frustrações podem irritar quem não tá com a mentalidade pronta para isso, né? Parece que nos primeiros 3 meses de Van Life a gente foi testado nesse sentido. Porque depois que a gente voltou pro Brasil, a gente nunca mais teve problema. Você parou pra pensar nisso? É verdade. Tudo resolveu, né? Eu acho que quando a gente voltou no Brasil, seria mais fácil resolver os problemas, aí Deus falou, não vou mais mandar problema, esses dois já Pronto. aprenderam a lição. Foram aprovados, né? Deu certificado de viajantes. Pois Eu imagino a sua cabeça, por quê? Você falando da questão da saudade dos familiares e tudo mais. E aí, junto a isso, vem uma pandemia que a gente não sabe o que é, não sabe se meu avô, minha mãe, alguém pode morrer e eu tô longe. É parafuso. E aconteceu, né? O avô do Duda faleceu, a gente É. tava longe. Então, olha Foi que muito triste. complexo, Não foi de né? Covid, mas enfim.
Sim, mas é complexo, Claro. né? Porque você tem essa distância. E quando eu viajo, às vezes quando a gente viaja, a gente fica 30 dias fora, e é esquisita a saudade. Acho que só quem sente, né? Saudade chega até a doer. Não é um negócio que, meu, dói o peito, fala, saudade dói. Pô, dói, meu. É um negócio maluco. Tudo bem, tem chamada de vídeo, tem tudo, mas tá perto das pessoas não é a mesma coisa. Mas é a decisão. Né? Vocês tiveram a decisão de fazer algo diferente e vocês estão fazendo. Isso é muito legal. Qual que é o lugar mais top que vocês conheceram? Fala, meu, esse daqui, meu Deus do céu. Arranco as rodas do motorhome só pra morar aqui. Vou fazer versão Brasil, versão fora. Beleza. Vamos ser. falar no mesmo tempo pra ver se a gente pensou. Ah, A quiz! gente sabe. É. Gente, são fora. Bariloche. Eu ia falar Bariloche. Bariloche, nós ficamos 3 meses. Então, nesses 8 meses de Argentina, a gente não podia trocar de cidade, a gente estava em El Calafate. Mas a gente conseguiu, por ajuda de uma pessoa que nos conheceu no YouTube, um argentino que assistiu os nossos vídeos, ele falava português. E ele gostava muito, mandou mensagem pra gente, cara, vem pra cá, vem pra Bariloche, vocês vão gostar. Nos recebeu na casa dele, só que não podia viajar. Então, ele foi na prefeitura, ele foi falar com não sei quem, conseguiu uma autorização do governo lá, tudo legal, né? Você falou com o prefeito da cidade, cara? Não, a gente não chegou a falar, mas ele foi falar. Então a gente conseguiu. Então, coisas que as redes sociais são legais, assim, né? Ele nos recebeu na casa dele. Então a gente passou 3 meses em Bariloche, não na casa dele, né? A gente passou. Tivemos que fazer quarentena na casa dele. O secretário de saúde foi nos visitar. Minha mãe falou assim: mas não é perigoso ir para casa de uma pessoa que você não conhece? Eu falei: quem devia estar com medo é ele. Chamou 2 estranhos para dentro de casa. Sim. E aí a gente. Fala, vou perguntar pra ele, mãe. Depois eu te falo. E aí então a gente ficou 3 meses em Bariloche e a gente conheceu Bariloche é uma cidade um potencial turístico imenso, né? Todo mundo no Brasil aí conhece, porque por ser um destino de férias, de neve, né, de frio, que muita gente vai. E a gente conheceu uma Bariloche sem turistas, porque não podia ir ninguém. E não existe isso, segundo os argentinos, assim, nunca mais isso vai acontecer, de poder andar aqui sem ter gente. Então a gente conseguiu fazer coisas muito legais lá. A gente conheceu uma cidade fora da época de neve também. Então a gente pegou um calor, foi legal. Assim, então sempre que alguém pergunta pra gente, dica pra viajar, Bariloche. Sim. Lugar mais lindo e Comida barato. boa. E bem barato, muito barato. Bacana. Barato para brasileiros, né? Sim. Tá Pra barato, eles o negócio tá tá apertado lá, mas... Pra gente tá... No Brasil, o destino mais bonito que a gente foram os Lençóis Maranhenses. Também? Mas o nosso Lençóis Maranhenses. Vocês combinaram? Não, Lençóis Maranhenses. A gente foi Sério? impactado, assim, com Com a beleza. a beleza. Mas o nosso destino Muito favorito diferente. no Brasil não é os Lençóis, é a Chapada dos Veadeiros. Porque, assim, não é um lugar... É lindo, tá? Comparado com os Lençóis, a gente acha os Lençóis mais bonitos. Mas a vibe da Chapada dos Veadeiros é diferente, assim. É um lugar que você vai e tem uma vilinha legal, tem restaurantes legais, assim. Então é um lugar que a gente gosta muito no Brasil. Eu vi que vocês tiram muitas fotos. Na verdade, eu não sei onde eu li. Vocês têm um trabalho de fotos profissionais. É isso ou eu li errado? Não, a gente... Ou tinha, não sei. Assim, quando a gente trabalha com empresas parceiras, a gente tem conteúdos para as nossas redes sociais. Então, isso é um trabalho de influenciador, onde a gente vai falar sobre esses produtos, serviços e marcas para nossa audiência. Mas a gente também produz conteúdo para eles, né? Então, eles vão usar nas redes sociais deles, ou no site, ou onde for. Sem necessariamente as pessoas saberem que foi Às a vezes gente não. que produziu. Então, sei lá, a tá. gente vai fotografar a gente vai levar essa xícara para viajar com a gente, e aí vamos fazer umas fotos dessa xícara na Patagônia e tal, e eu tomando, Dudu tomando, às vezes dá para ver quem é, às vezes não dá, a gente manda e você vai postar no seu Instagram de xícaras lá, É um trabalho de essa fotógrafo foto. Então é um mesmo. trabalho de fotografia de produtos, ou de serviço, ou de lifestyle, que a gente também faz, né? A gente tinha uma loja de quadros que a gente vendia também fotos das paisagens que a gente conheceu, mas tá desativado porque a gente tá sem tempo. Mas nosso projeto esse ano é retomar também essa loja de quadros. É uma ideia muito legal, porque eu fico imaginando, eu quero a minha caneca em tal lugar. E aí eu tenho que contratar uma empresa, Claro. tenho que mandar o fotógrafo, vocês estão lá no O modelo, lugar. às vezes. Modelo. Pô, vocês são os modelos, vocês são os fotógrafos. Muito melhor para a empresa e para vocês também. Top. Empresa, se quiser contratar a gente. Por tá? favor, entrem Segue lá no fazendo isso. Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? Já fala agora. Get Outside BR, entra lá. Não, Tá mas, na ó, descrição aqui, viu, do vídeo. Só entra lá. Mas quando a gente saiu do Brasil e a gente mandou... Assim, hoje, com 2 anos de projeto, assim, a gente trabalha com umas marcas muito legais, né? E a gente diz isso com muito orgulho. Só que
a gente não se humilhou muito, né? Mas, sei lá, das 30 marcas legais que a gente trabalha, foram uns 350 ou negativas ou ignorados. Então, nesse começo do nosso projeto, especialmente, né, com as redes sociais menores e tal, a gente chegava mandando e-mail para todo mundo. Então, a gente abria o Instagram, tipo, para quem que a gente vai mandar mensagem? Aí pegava a marca de xícara, o concorrente, tinha 10 marcas de xícara. Aí tem de biquíni, de tudo que você imaginar, a gente mandava e-mail. Mas as nossas redes sociais eram, né, irrelevantes naquele momento e tal. Então, a gente saiu com 3 contratos fechados, né? Todos ali para terminar em 3 meses. E todos eles envolviam o trabalho de fotografia e vídeo de produtos ou serviços. A gente não tinha nada que fosse Só para as nossas para as redes nossas sociais. redes sociais, ou seja, o trabalho como influenciador. Então, na verdade, a gente foi contratado como fotógrafos, né, criadores de conteúdo, e não como influenciadores. Tá. Aí depois a nossa rede social começou a crescer, então a gente começou a conseguir ter mais entrada nisso, né? É Mas porque muita gente quer trabalhar com marca sem ter conteúdo, que talvez foi o nosso caso no início. É. Quando, na verdade, você tem que trabalhar o seu conteúdo para trabalhar com a marca, né? Porque é o conteúdo legal que vai atrair empresas legais, né? E não Claro. o contrário. Aí fecha a conta, né? Mas o caminho de vocês não é diferente da maioria dos empreendedores, né? Quanto sapo que a gente Sim. engole Exatamente. começando, não é? Mas fazer isso dentro do conforto da sua casa, talvez, né? Mas fazer isso junto com construir um estilo de vida diferente, ir para eu acho que é muito mais desafiador de vocês, né? A trajetória é parecida, mas o que vocês fizeram é corajoso, isso é legal, é muito corajoso. E agora eu quero fazer uma pergunta brincando na timeline, beleza? Já sei de onde vocês vieram, já sei de onde vocês estão. Pra onde vocês vão? Vou comprar agora um... Como chama aquele avião que pousa na água também? Hidroavião, né? Hidroavião. Não, Isso, não negócio não aí. tá nos planos ainda. Não vai rolar? A Poxa, gente... eu nunca tinha pensado nisso. Ah, eles estão vendendo o motorhome Quem deles, sabe viu, um pessoal? dia. o motorhome tá vendo. Se você Isso. quiser, só entrar em contato. A gente vai retomar o projeto que a pandemia, né, atrapalhou lá no início, que era o nosso roteiro original era São Paulo, Ushuaia, no extremo sul, Ushuaia, Alasca, no extremo norte. Não é bem extremo norte, mas Sim. é uma rota emblemática. E aí a gente mal conseguiu sair, né? Porque em 2 meses a gente já teve que parar. Então, foi todo 2020 a gente ficou na Argentina parados lá, sem conseguir viajar. Voltamos para o Brasil. 2021 todo a gente rodou 19 estados brasileiros, né? Então, foi o nosso projeto de 2021. E para 2022 a gente vai retomar esse projeto original, o Ushuaia Alaska, só que a gente não vai até o Ushuaia mais. A gente não conseguiu chegar até o Ushuaia, só que a gente teria que repetir muito do que a gente já fez. Então, a gente falou, não vamos passar por isso de novo. Então, a gente vai agora, se tudo der certo, março de 2022, pegar o nosso motorhome novo que a gente está construindo. Legal. E já vamos partir para o norte da Argentina e de lá a gente vai começar a subir em direção ao Alasca, né? E quanto tempo vai demorar isso no planejamento? 1 ano e meio, assim, né? Eu acho que vai dar 2 anos, mas a gente tá falando 1 ano e meio para as pessoas, para a família ficar mais tranquila. Não, tem que ser 1 ano e meio, porque depois tem outros lugares pra gente conhecer. Ah, top. Antes de eu entrar numa pergunta final que eu tô fazendo nessa temporada aqui, e a galera que conhece na estrada? É uma melhor vibe parte. totalmente maluca, cara. legal, não é? É muito Tem mais gente legal. boa, mais gente ruim no mundo. Porque a gente sempre conversa, né? O mundo não é o que o jornal tá mostrando. O mundo não é o que a sua tia manda no grupo do WhatsApp. Graças Não a Deus. é, graças a Deus, porque eu tenho uma tia também tem isso. Mas o mundo é o que a gente tá vendo. E vocês têm prioridade pra falar desse mundão. Olha, não sei, eu falo com a Lei isso. Eu não sei se a gente é muito privilegiado nesse aspecto também, porque as pessoas que a gente conheceu na estrada foram todas muito legais, assim. E você cria uma conexão diferente, porque você às vezes está numa situação de vulnerabilidade, né? Ou a outra pessoa está numa situação de vulnerabilidade e você entende aquilo, sabe? Eu não sei, eu sinto que na estrada as conexões elas são mais fortes e as pessoas estão mais dispostas a ajudar. E a gente passou por umas coisas também que me fizeram mudar muito a forma de enxergar o mundo e as pessoas. Por exemplo, o Mauri, né? Que foi esse argentino que nos recebeu na casa dele. Ele não nos conhecia, nos recebeu na casa dele. E eu fiquei pensando, será que eu receberia alguém que eu não conheço na minha casa? E hoje em dia eu posso dizer que sim, eu receberia, né? Depois dessa experiência. Então, nesse recorte de pessoas que viajam, a gente fala muito que viajar te torna uma pessoa melhor. Não é que todo mundo que viaja é bom, tá, gente? Mas viajar, dependendo do estilo de viagem que você tem uma
uma capacidade, né, um poder de fazer você enxergar as coisas por outras perspectivas que são diferentes da sua, porque você tá indo para realidades que não fazem parte da sua zona de conforto do seu universo. E aquilo muitas vezes faz você ser uma pessoa melhor mesmo, né? Ver o que você pode melhorar, o que você tem, né, que trabalhar. E... Nossa, eu me perdi agora. O que eu tava falando sobre isso? Não, sobre as pessoas que a gente encontrou no caminho. E aí, e eu não sei também se por isso, né, por viajar, poder se tornar uma pessoa melhor, as pessoas que a gente conheceu na estrada todas foram muito especiais e muito queridas. Mas a gente... É uma pergunta que a gente sabe muito sobre segurança, né? E aí, é seguro dormir? Vocês não têm medo de dormir no meio do nada? Porque a gente sempre dorme no meio do nada. E a gente sempre fala, eu tenho medo de dormir no meio de tudo. No meio do nada, cara, não tem ninguém. Que legal isso. Mas existem situações de insegurança, né? Claro. Então, naquela ideia de não vamos romantizar porque não é só flores, existem pessoas que já foram assaltadas, de motorhome arrombado, de assalto à de mão mochilão, armada. né, que roubou mochila. Mas é a minoria. É a minoria, né? A gente nunca teve um problema mínimo sequer de segurança, né? Como a Duda falou, pessoas que se dispuseram a nos ajudar de uma forma assim, né, sem nos conhecer, sem saber de nada. E várias pessoas, né? É aquilo também, a gente tem mais medo de andar na rua em São Paulo, aqui que a gente tá, do que às vezes dormir em um lugar que não tem nada em volta. Mas também é óbvio, como a Ale falou, a gente toma o maior cuidado, né? A gente pesquisa, pergunta pras pessoas. Tem um aplicativo pra quem viaja que chama Overlander, que tem relato de outros viajantes que estiveram naquele lugar. Mas a gente sabe que nós estamos suscetíveis, né, a passar por situações, né, de insegurança. Pode acontecer, embora a gente tome todas as precauções possíveis, assim como pode acontecer andando na rua no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nunca aconteceu de ter que ligar a van e sair? Nunca. Graças a Graças Deus. a Deus. Que Teve beleza. só uma vez que... Mas foi... Eu ouvi um barulho e decidi sair, mas nem sei se foi um bicho ou tinha alguém de fato, assim, né? Mas a gente nunca teve problema. Não. Tá, foi uma decisão sua, não que uma situação iminente Também é de uma perigo. regra nossa, assim, se um não se sente bem no lugar ou Boa. fala, olha, não tô confortável, aí a gente muda, né? Então, nesse Igual lá em dia- casa, se a minha esposa acha, a gente vai. Mentira. É brincadeira. Muito legal, eu tô achando muito legal porque o tesão maior do podcast é trazer pessoas legais, sabe? O nome disso daqui é Fura Bolhas, porque eu sou um cara que aqui eu me dou oportunidade de cultivar a curiosidade de uma criança. Então não tenho receio de fazer perguntas que vão parecer bobas. Eu quero saber, eu quero perguntar mesmo, né? É que não dá tempo de saber perguntar como que tira o cocô lá, mas você pode ver um tutorial como tirar Tá lá no o cocô YouTube. do pote. Você tem do Tá lá no porta-pote? YouTube, claro. Então veja, por favor, que ele é um expert. E ele vai criar um e-book. Como? Não vai rolar, de Então, olha... Salva Mas ideia. é engraçado porque a gente compartilha destinos e, né, lindos, assim, e às vezes as pessoas querem saber como vocês lavam roupa? Como vocês vão no banheiro? Sim. São questões dia a dia. simples Que rotina. mas humaniza todo o processo. Também, Claro. sem Né? dúvida. É muito diferente ver alguém que está tirando uma foto na primeira classe, tomando um prosecco, falar, legal, tá, legal. Adoraria, inclusive. Não, bacana. É gostoso também. Então, se tiver, patrocina Emirates, por favor, nos patrocinem. Tô aqui com a minha cara. Mas não é meio fake, né? A gente fala, legal, a pessoa vive tudo, todo dia isso. Pode ser que viva, mas vocês vivem a vida real. Eu acho muito legal. E talvez a gente vá se encontrar, que eu digo que é muito gostoso no podcast, porque uma das nossas metas, eu acho que até falei pro Lucas e num especial que a gente fez de final de ano, daqui a uns 4, 5 anos, a gente sair, porque eu dou palestras né, na área educacional, Sim. e aí rodar o Brasil Ai, que em legal. motorhome, nós dois, e esses dois pimpolhos aí Ai, da que foto, bacana. e vivenciar isso, porque é muito bacana, né? Sim. E a gente se inspira em pessoas que realmente mostra o que é real. E como a gente O motorhome tá aí à disposição, hein? Aí, já quer comprar? Não, mas, Fala com a Bianca, que eu vi que Boa. ela que manda. ela é que manda. A dona do E- Pix. Então, faz um pix agora que já posso ir embora de motorhome. Assim não vieram. Ela fez a pergunta. Eles vão de motorhome? Eu falei, eu não sei, acho que não vou de É motorhome. difícil estacionar aqui, né? São Paulo é complicado. Então, assim, é muito legal que vocês mostram a vida como realmente ela é. Vocês mostram como empreender de uma forma diferenciada e ter sucesso nisso. Então, é muito legal. Então, você inspira pessoas. Vocês tem um pacote de muitas coisas que vocês fazem. Então, o tesão do podcast é esse. Poder trazer pessoas que estão viajando em vários lugares, parar um pouquinho, a gente chama pra cá. Legal. E para terminar... em 2122, nós teremos um novo Google, né? Que ele vai ser
talvez vai ser estilo seu relógio aqui, que você faz, aparece um negócio Açaí, né? maluco, ou no seu olho, colocarão uma lente no seu olho, não sei o que vão fazer, mas você vai pesquisar o Google da época. As pessoas pesquisarão. E terá a Wikipédia, né, da época, e eles vão pesquisar. A Lei Duda. E aí eles vai aparecer uma frase. A Lei Duda foram pessoas que... Foram pessoas que... Saíram dos seus empregos em busca de viver mais o mundo e menos o escritório. Depois deles, outras 250 mil pessoas tomaram esse mesmo destino e resolveram fazer. E fazer diferente. É isso, e a lista das pessoas Ou que... talvez a Lei Duda mostraram que o estilo de vida, entre aspas, convencional não é o único possível. Eu acho que isso talvez seria o Nós não nosso fomos assim, Wikipédia. nós não fomos os primeiros a viajar de Claro que motorhome não, tem muita ou gente aí na estrada. mas a gente gosta muito de falar sobre e até a gente vai dar uma aula agora, dar uma aula gratuita. A gente tem um curso, Boa. né, sobre criação de conteúdo. Fala dele, E à a vontade. gente tem um curso sobre criação de conteúdo, onde a gente mostra o nosso trabalho, como que a gente trabalha com marcas, como que a gente cria conteúdo nas redes sociais que a gente trabalha e tal, toda a parte de negócio e também criação de conteúdo. E agora no dia... Talvez Dia já 7, 8 e 9 de março. Não sei se o podcast já vai ter. Já à vontade, vai ser também antes. E... Está sendo gravado e vai ser colocado logo em seguida. Então a gente vai dar um workshop gratuito em preparação para esse nosso curso. A gente vai falar. E a primeira aula é sobre o poder de uma história, o poder de uma boa história. Mas o que a gente sempre fala, assim, muita gente faz o que a gente faz, né? Muita gente viaja de motorhome, ou muita gente viaja e cria conteúdo e tal. E eu sempre falo para todo cara, a gente nunca pode abandonar essa nossa narrativa de pessoas que largaram empregos para fazer isso. Por quê? Porque muita gente se identifica com isso. E se a gente diz assim, um casal que viaja. Ok, tem muita gente que viaja. Agora, um casal que largou seus empregos para ir atrás de um sonho, de viver mais o mundo e menos o escritório, isso engaja com mais pessoas, né? Isso significa, né, uma rede social mais engajada, pessoas comprando os nossos produtos, marcas querendo participar dessa história e tal, então é o poder do... E é uma história verdadeira, tá, claro, gente? tudo- que é o tudo mais é legal, importante. Isso, Porque a gente vê tanta tudo história verdadeiro. falsa nas Isso redes conecta. sociais que às vezes a gente, será que é verdade? Sim, é verdade. É o chroma key atrás. Estou viajando com a mochila. Tá, mas isso conecta, porque vocês são pessoas legais, são pessoas reais. E vocês encontrarem uma galera super gente boa por esse mundão, tem a ver com vocês, porque vocês, as energias, elas se encontram e vocês são pessoas super legais. Quero muito ver vocês no Alasca. Eles vão levar uma caneca, eles vão tirar foto lá no podcast. Mas eu desejo muito sucesso para vocês. Viu? Obrigada. Foi um com tanto- prazer participar, muito Léo. legal. Muito legal. Gostou? Curtiu? Sabe que eu adoro podcast, né? A gente A gente ouve porque é muito. uma coisa que faz muito parte da nossa rotina na estrada, porque a gente passa muitas horas na estrada, e porque eu acho que é uma coisa que anula todo o resto. Você tá ali só pra ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Porque muitas vezes a rede social você tá ali por causa da foto, por causa do vídeo, ou por causa, sei lá. E eu gosto muito do podcast, porque eu acho que ele tem o poder de filtrar isso e trazer, assim, tipo, conteúdo no núcleo ali pras pessoas. Então. E, cara, foi a primeira vez que a gente já gravou alguns, mas em estúdio a gente te falei, né, antes. Aham. Foi a primeira vez, muito legal. Acho Curtiu? que o papo flui muito melhor, né? Sem aquela ideia de, a pessoa, vou falar, a pessoa cortou o áudio, aí fica aquela bagunça. Não, o papo flui muito melhor. E ver a pessoa no olho, né? É diferente. É, outra pegada, né? Gostaram, então? Muito, obrigada. legal. Maravilha. Então, se eles gostaram, eu gostei. Tenho certeza que vocês também curtiram pra caramba. Então, agora é a hora que você dá aquele like maroto. Agora é a hora que você se inscreve e você compartilha com um montão de gente histórias como a deles. Gostou do motorhome? O link tá aqui embaixo. Entra lá. Porque você não vai comprar um motorhome apenas, você vai comprar um motorhome que tem uma história muito legal, que tem a alma desses dois aqui. Então eu tenho certeza que vocês também serão muito felizes. E por falar em feliz, estou muito feliz por estar aqui com vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo Fura Bolhas Podcast. Tchau, tchau.